Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz. E hoje vamos entrar na lição número 5, a montanha de Deus. E o nosso versículo está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, que diz: Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E o propósito da lição é saber que Deus é santo e saber também o significado da santidade, também sentir reverência por um Deus santo. E por último, agir examinando nossos corações para abandonar todo o pecado que nos é conhecido e nos apropriar da santidade de Deus. Então, fica ligado, bora para a nossa lição. Nosso versículo de hoje começa com duas perguntas. Qual é a primeira? Quem não temerá? E a segunda é: e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Aqueles que conhecem o Senhor não podem entender como pode alguém viver sem o temor do Senhor. Quando pensamos no fato de que Deus está em toda parte, que sabe todas as coisas e tem todo o poder, sentimos profundo respeito por Ele e o tememos, de modo que somos levados a obedecê-lo. Quanto a estas coisas, acrescentamos o fato de que Deus é santo e, portanto, temos de respeitá-lo e temê-lo ainda mais. Quando dizemos que Deus é santo, o que estamos querendo dizer? Não estamos dizendo que ele é melhor do que qualquer outra pessoa? Sim, mas estamos dizendo mais do que isso. Não estamos dizendo que ele é mais puro do que qualquer outra pessoa? Sim, isto é verdade no que se refere a Deus. Não é somente mais puro do que qualquer outra pessoa. Ele é completamente puro. Deus não é apenas mais justo do que qualquer outra pessoa. Ele é absolutamente justo. Isto significa que ele não comete nenhum erro. Ele não peca. Ele é perfeito em todos os aspectos. Em Deus não há nenhum pecado, nenhuma impureza, nenhum erro de espécie alguma no que ele pensa, faz ou diz. Sua santidade separa-o de todos e de tudo. Vamos repetir o versículo, Apocalipse 15, 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A segunda pergunta do versículo Apocalipse 15, 4 diz: e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Considerando que Deus é santo, quem se atreveria a desonrar o seu nome? Sendo o que Deus é, cada homem, mulher e criança precisa ter cuidado ao usar o nome de Deus. O nome de Deus é santo, porque Deus é santo. E é um nome separado para uma pessoa pura, um nome que merece ser usado com cuidado e reverência. Ao estudarmos o plano de Deus para o seu povo, vamos ficar sabendo algo mais sobre a importância de se honrar ou glorificar o nome de Deus e como o próprio Deus se sente a respeito disso. Mas qual é o padrão divino? O Deus que nós honramos e o Deus diante do qual todas as nações vão um dia se curvar para adorá-lo é a única pessoa viva que é absolutamente santa. Ele está tão acima de qualquer um de nós
que mal podemos perceber o tamanho da sua grandeza e maravilha e o quanto somos pequenos e pecadores. Por outro lado, Deus tem um inimigo, Satanás. Satanás é inimigo de Deus. E ele é tão ímpio quanto é possível ser. E ele nunca vai mudar. A Bíblia nos diz que, chegado o tempo, Deus vai colocar Satanás e todos os seus seguidores num lugar chamado Lago de Fogo, onde lá eles ficarão para todo o sempre, e Satanás não poderá mais tentar as pessoas a pecar. Entre estes dois extremos, aliás, Deus e por outro lado Satanás, entre essas duas pessoas se encontram as pessoas do mundo. Deus diz para os homens: creiam no meu Filho, sejam salvos e serão tão santos quanto eu sou santo. É um padrão muito alto, não acha? Deus diz: venham e sigam-me. Mas, por outro lado, Satanás também diz: sigam-me a mim, e eu lhes darei prazer e divertimentos. Cada pessoa que nasce neste mundo tem de fazer uma escolha, ou seguir a Deus, ou seguir a Satanás. Mas, voltando para a nossa história, o que aconteceu no deserto de Refidim? Vejamos. Vamos para o Êxodo, capítulo 19, para ver o que Deus queria que Moisés e o povo de Israel fizessem. Em Refidim, Deus deu água que saiu da rocha e deu aos israelitas a vitória sobre Amaleque. Lembra que nós vimos isto a semana passada? Foi aí que Moisés recebeu uma visita. Jetro, o sogro dele, onde Jetro, que era de Midian, chegou para ter uma conversa com Moisés. Ele aconselhou Moisés a arranjar ajudantes para cuidar de todos os problemas e necessidades do povo. Até esse momento, Moisés atendia a cada queixa e problema que alguém tivesse, e era muita coisa para fazer. Com todas as suas demais obrigações, essas tarefas começaram a enfraquecê-lo, e Moisés ouviu o conselho de Jetro e escolheu homens capazes para ajudá-lo. Depois que Jetro foi para casa, a coluna de nuvem levou os israelitas ao pé da montanha que havia no deserto de Sinai. A coluna parou junto à montanha chamada Monte Sinai, e os israelitas armaram suas tendas e se acomodaram. Ali eles ficaram cerca de 1 ano. Enquanto estiveram no Sinai, os israelitas começaram a ter uma pequena ideia da verdadeira santidade de Deus. O Êxodo, capítulo 19, versículo 3, nos diz que Moisés subiu a montanha para falar com Deus. E o versículo 4 diz: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, Deus está falando, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Versículo 4, aqui descobrimos o que Deus fez, que queria que o povo de Israel lembrasse. Por que Deus queria que os israelitas se lembrassem do que ele fez com os egípcios? Se eles pensassem um pouco sobre todas as pragas, sobre o tempo em que Deus os guardou dos egípcios, eles se lembrariam que o seu Deus era uma pessoa poderosa e maravilhosa. Lembrando-se da grandeza de Deus e do seu poder, estariam preparados para fazer tudo quanto Deus dissesse deles e pedisse deles também. O versículo 5 nos diz que Deus queria que Israel obedecesse a sua voz. Ele prometeu que, se os israelitas lhe obedecessem e guardassem a sua palavra, ele os transformaria num povo peculiar ou especial. De todos os povos da terra, Israel seria uma nação especial, mais preciosa diante de Deus do que qualquer outra nação.
Seria uma nação santa que honraria o nome do Senhor. Tudo quanto Deus pediu foi que obedecesse a sua voz. Quando Moisés ouviu as palavras da promessa divina, como vocês acham que ele se sentiu? Moisés sabia mais do que ninguém do modo maravilhoso pelo qual Deus tinha cuidado de Israel. Ele sabia que tinha sido apenas através do grande poder de Deus que fora possível tirar do Egito uma nação de escravos hebreus e colocá-los no caminho da terra de Canaã. Moisés não precisava que eles fizessem lembrar que, sem o grande poder de Deus, teria sido impossível chegar até o Sinaí. Ele entendia como era importante que o povo obedecesse a palavra de Deus. Quando Deus disse: diga ao povo que, se obedecer a minha voz, eu os transformarei em um povo exclusivamente de minha propriedade. Moisés deve ter louvado e adorado o Senhor. Ele sabia que o povo era muito pecador e difícil. Deus estava pretendendo transformá-los numa nação especial se eles obedecessem a sua voz. Com a maravilhosa promessa divina enchendo seus pensamentos, aí Moisés desceu da montanha e convocou uma reunião dos anciãos líderes em Israel e contou-lhes cada uma das palavras que Deus lhe dissera. Os anciãos foram e transmitiram ao povo o que Deus falara a Moisés. Ao escutar a mensagem divina, os israelitas mandaram uma resposta ao Senhor através de Moisés. E qual será aquela resposta? Isso nós vamos ver semana que vem. Então, crianças, Deus abençoe e uma boa semana para todos.